Olá pessoal, vamos falar um pouco agora sobre os tipos de seletores que temos na linguagem CSS. Vocês já devem ter visto, em alguns exemplos, esse tipo de seletor. Esse é o seletor do tipo tag, ou seja, o alvo do seletor é uma tag. Nesse exemplo, temos como alvo a tag P. Para essa regra em particular, está dizendo que todas as tags P do documento terão sua cor de texto mudada para vermelho. Então, um seletor do tipo tag, ele se aplica a todas as tags que estiverem no alvo do seletor. Nesse exemplo, a tag P. Porém, às vezes, a gente não quer que a mesma regra se aplique para todas as tags daquele elemento. Uma das formas da gente fazer uma regra mais específica é utilizando o seletor do tipo classe. O seletor do tipo classe, ele tem essa aparência. Uma característica do seletor do tipo classe é que o nome da regra, ou seja, o alvo do seletor, deve começar com um ponto. E na sequência coloca-se o nome da classe em que aquela regra será aplicada no HTML. Então, temos nessa regra um seletor do tipo classe para as classes que se chamam vermelho. No HTML, todas as tags que estiverem com seu atributo class, o valor vermelho, que é o valor que está na regra do CSS, terão essa regra CSS aplicadas aos elementos. O atributo class é um atributo global que pode ser utilizado em todos os elementos HTML. Vemos então que para utilizar um seletor do tipo classe, basta indicar qual a classe do CSS que iremos utilizar no elemento HTML, preenchendo seu atributo class, com o mesmo nome da regra CSS que foi criada do tipo class. Uma observação importante é que a regra CSS do tipo classe, ela tem que começar com um ponto e, na sequência, segue o nome da regra que está sendo criado. Esse nome é um nome arbitrário, quer dizer que você pode dar o nome que você quiser para a regra, desde que no CSS e no HTML você adote o mesmo nome. Uma dica que eu dou é que vocês utilizem no CSS nomes que fazem sentido para a estilização que aquela regra estiver fazendo no HTML. No exemplo, então, temos que a regra se chama vermelho porque ela muda no HTML as cores dos textos para vermelho. Além dos seletores do tipo tag e do tipo classe, temos o seletor do tipo ID ou ID. O seletor do tipo ID é aplicado para o elemento HTML que tem o ID exatamente igual ao ID que foi indicado ao criar a regra CSS. O seletor do tipo ID ele deve começar com o caractere de hashtag, seguido do ID do elemento no qual a regra será aplicada. Temos no exemplo uma regra do tipo ID que será aplicada para o elemento HTML que tiver ID cabeçalho. Essa regra, para fins de exemplo, está mudando a cor do texto para vermelho, mudando o texto para negrito e mudando o tamanho da fonte para 18 pixels. Nós ainda iremos ver mais detalhes sobre as propriedades e os valores que cada propriedade pode receber. Vimos que os seletores do tipo ID e do tipo classe, eles servem para eu aplicar uma regra especificamente para um ou um conjunto de elementos HTML. Mas qual dos dois então eu devo usar? Em qual situação? Para responder essa pergunta, temos que considerar que os elementos IDs eles devem ser únicos na página. Por exemplo, se eu tiver um elemento que o ID dele é cabeçalho, eu não posso ter nenhum outro elemento com o ID cabeçalho. Os IDs, então, devem ser únicos, devem ser os nomes que identificam aquele elemento de forma única entre todos os demais elementos da página. Usar classe facilita que a gente possa reutilizar aquela regra em outros elementos nesse documento ou em outros documentos que aquele código CSS estiver vinculado.
Além disso, utilizando classe, podemos atribuir mais de uma classe para o mesmo elemento. Sendo assim, o HTML daquele elemento será renderizado com o conjunto de regras de todas as classes que estiveram sendo utilizadas naquele elemento. No exemplo, vemos que para a gente atribuir mais de uma classe para o mesmo elemento, basta eu colocar o nome das classes que serão aplicadas sobre aquele elemento com um caractere de espaço entre eles, ou seja, basta colocar todos os nomes seguidos do espaço. Então, no exemplo, temos uma regra que muda a cor do texto para vermelho e temos uma outra regra que muda o texto para negrito e para itálico. Todas as duas regras são do tipo classe. A gente consegue identificar isso porque elas começam com um caractere ponto. Então, para eu atribuir essas duas classes a um único elemento no HTML, basta colocar o seu valor do atributo class com o nome das duas classes separados pelo caractere de espaço. Nesse exemplo, então, o texto desse parágrafo será de cor vermelha, negrito e itálico, porque ele estará assumindo ambos os valores das regras CSS do tipo classe que foram definidas. Então, devemos utilizar regras do tipo ID quando a gente quer que aquela regra seja aplicada a um único elemento da página. E as regras do tipo classe, a gente pode utilizar elas em diversos elementos de diversos tipos, por exemplo, em um parágrafo, em um cabeçalho, em uma imagem. E a gente pode acumular diversas regras do tipo classe em um elemento. Sabendo disso, fica fácil então vocês escolherem em qual momento que devem utilizar uma regra do tipo ID e em qual momento devem utilizar regras do tipo classe. Uma outra forma de podermos atingir os elementos HTML com regras CSS é utilizando os seletores de forma hierárquica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode colocar uma série de seletores separados pelo caractere espaço e a regra desses seletores será aplicada ao elemento que estiver hierarquicamente classificado no documento HTML de acordo com o que foi definido na regra. Ficou difícil entender? Vou facilitar para vocês. Temos aqui então um seletor do tipo ID que se chama rodapé e um seletor do tipo tag e img. Quer dizer que essa regra que está definida aqui será aplicada a todas as tags img, porque foi utilizado um seletor do tipo tag, que estiverem dentro de um elemento cujo ID é rodapé, porque essa regra mais de fora, esse seletor mais de fora, é um seletor do tipo ID. Então a gente lê de dentro para fora. Essa regra será aplicada a todas as imagens, ou seja, todos os elementos da tag img, que estiverem dentro de um outro elemento, seja qualquer esse elemento. O que importa no caso é o nome do ID desse elemento, que é rodapé. Utilizando o conceito de seletor hierárquico, é possível combinar diversos seletores de diversos tipos para aplicar uma regra a um elemento específico dentro da hierarquia do documento HTML. O seletor universal nos permite modificar todos os elementos HTML de uma única vez. Para utilizar o seletor universal, basta definir o alvo da regra como sendo o caractere asterisco. Isso quer dizer que, neste exemplo, todos os elementos HTML do documento que essa regra está aplicada terão a cor do seu texto modificado para vermelho. O seletor do tipo universal é um seletor que tem menor prioridade. Isso quer dizer que, se eu tiver uma outra regra modificando a mesma propriedade no documento, vai valer a regra mais específica. Por exemplo, se eu tiver uma regra P também modificando a cor daqueles textos dos parágrafos, por exemplo, para azul, vai valer essa regra mais específica para os parágrafos. Para todos os outros elementos, vai valer o que está definido no seletor universal. Caso a gente queira aplicar a mesma regra CSS a um conjunto específico de seletores, nós podemos agrupar esses seletores utilizando o caractere de vírgula. Nesse exemplo, nós temos três regras CSS que irão modificar a cor dos H1, dos H2 e dos parágrafos para vermelho. Estamos repetindo a mesma regra para três seletores diferentes.
nós podemos agrupar esses três seletores utilizando a vírgula entre eles para fazer uma única regra que será aplicada aos três seletores. Note que essa notação de agrupamento de seletores é muito parecida com a notação de seletor hierárquico. A diferença é que com o seletor hierárquico a gente não tem a vírgula entre os seletores, mas somente o caractere de espaço. Tem que tomar então bastante cuidado para não confundir as duas sintaxes. A sintaxe com a vírgula, a gente está dizendo que essa regra que está definida aqui será aplicada a todos os seletores que estão aqui de fora. No exemplo, nós temos três seletores do tipo tag, mas a gente poderia utilizar qualquer combinação dos tipos de seletores que a gente já viu até agora.